Olá, excelente tarde para você. O Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está no ar e chegamos nesta semana. Se fala muito a respeito do Dia Mundial do Rim e a gente embarcou nessa para trazer a importância desse órgão para o nosso corpo. Se a gente parar para pensar, o nosso corpo, por exemplo, é como se fosse uma cidade e os nossos rins são as estações de tratamento de água. Pois é, eles filtram as impurezas e servem aí para manter o nosso equilíbrio. Estamos aqui, gente, para falar sobre a nossa saúde renal. Quais são as doenças que os nossos rins estão mais vulneráveis, de que forma que nós devemos tratá-las e, o mais importante, como preveni-las. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é interessante, é importante, estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem esse nosso programa é importante chegar. Estamos aqui para chegar a quem precisa, ok? E também te convido, é claro, a você fazer parte da sua consulta. Marcamos ela para você, portanto, aproveite. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato através do 0 Operadora 11 3337 5886. E te lembro, gente, muitas pessoas deixam aí para mandar a pergunta um pouquinho mais para frente, ali no segundo bloco, e fica difícil para a nossa produção ter que eleger qual pergunta vai ser respondida, qual que fica para depois, e estamos aqui para responder todas. Portanto, a pergunta que você tiver, já encaminha para a gente, combinado? Quanto antes, melhor. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá. Qual desses comportamentos que podem colocar a saúde renal em jogo você tem e precisa mudar? Estamos aí pedindo para você se autoavaliar, é claro. Consumo sal em excesso, não ingiro muita água, uso medicamentos por conta ou sou um pouco sedentário. Vai lá. Clica na alternativa que mais te representa, que a gente vai trazer aqui informação a respeito deste comportamento que a gente muitas vezes costuma adotar acreditando que está fazendo bem para a nossa vida e muito pelo contrário, estamos colocando órgãos em jogo, no nosso caso hoje, o rim. E gente, no nosso bate-papo, olha só que interessante, nós iremos conversar com um nefrologista e com uma nefrologista pediátrico, ou seja, nós iremos trazer estes dois olhares, iremos falar sobre a saúde dos nossos rins em todas as idades. Combinado? Vamos conhecer então um pouquinho mais a respeito dos nossos doutores de hoje, na nossa tela. Primeiro, doutora Poliana Pacheco, atua na área há 13 anos. A pediatria sempre foi o seu mundo. Desde a época de estudante, se identificou com os cuidados com as crianças. A nefrologia chegou junto com essa paixão, sendo uma especialidade desafiadora. Afinal, se trata aí de um dos órgãos primordiais para a nossa saúde. Seu grande desafio é levar o conhecimento da nefropatia para o mundo, tendo em vista que muitas pessoas não sabem a importância dessa área. Vamos conhecer agora a respeito também, gente, do Dr. Roberto Galvão, que atua na área há 28 anos. Sua escolha pela profissão foi uma decisão acertada pela oportunidade de ajudar pessoas a terem qualidade de vida em meio às doenças renais que são muitas vezes desafiadoras. Uma grande dificuldade que enfrenta no dia a dia é sobre a conscientização dos cerca de 20 milhões de pacientes renais que a gente tem aqui no Brasil, da importância deles cuidar dos rins, cuidar da saúde renal. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Agradeço demais a presença aqui de vocês. Obrigada, Dani, pelo convite e pela participação aqui no programa e ter dado essa oportunidade de trazer tanta informação para os brasileiros. Pois é, porque é muito importante falar a respeito dos rins, não é, doutor? Antes de começar o programa, o doutor estava compartilhando com a gente sobre a necessidade de, há 20 anos atrás, explicar o que era ser um nefrologista, não é, doutor? Agradeço também o convite, Dani. Saúdo aqui a Poliana. Acabei de conhecer agora há pouco aqui nos bastidores, né? Muito interessante essa área, depois a gente vai trocar as figurinhas. E, assim, sempre foi muito desafiador porque sempre houve uma dissociação do que é o médico nefrologista. Para alguns pacientes, o médico de rim nada mais é do que um médico que cuida de dores nas costas, um total desconhecimento da função dos rins, de como é o processo de adoecimento
né, de como você fica doente dos rins, quais são os fatores de risco, o que realmente leva alguém a ter uma falência renal, porque as doenças renais mais graves, elas são silenciosas na grande maioria das vezes. E o próprio paciente que está na hemodiálise, ironicamente, ele não sabe que o médico da hemodiálise ou do transplante é um nefrologista. Eu ouvi muitas vezes essa frase, mas o senhor é o médico da hemodiálise. O que eu deveria ter feito para não ter chegado aqui? Consultado um nefrologista. Quem é quem, doutor? Eu. O senhor é... eu não sabia. Quer dizer que além de trabalhar aqui, o senhor podia ter evitado que eu chegasse aqui? Eu falei, sim, isso é nefrologia. Olha só, gente, a importância de um programa como esse, que se dispõe a trazer tantas especialidades para que vocês conheçam e saibam que existem especialistas, doutores específicos. Olha aí, gente, no fundo do nosso programa, passando as imagens aí da nossa saúde renal, imagens do nosso João Capellini. Muito obrigada por compor aqui o nosso diálogo. Bom, vamos então explicar. Começar pelo beabá, qual é a importância dos nossos rins? Quais são as importâncias, né? O que eles são capazes? Por que eles estão aqui no nosso corpo? Vamos começar pelo doutor, porque aí eu vou entender um pouquinho quais são as particularidades nas crianças. O papel dos rins, qual é a importância dos rins? Eles são, como você falou no início, eles são um filtro que tem a função primordial de eliminar o excesso de água corporal, fazer o balanço hídrico. Por isso que a gente faz xixi. O xixi é resultado desse equilíbrio que o rim faz. Quando tem muita água sobrando, ele vai jogar para fora. Não é só o rim, tem o suor, tem a transpiração pelas vias aéreas. A gente elimina a água de outras maneiras. E o rim ele tem esse papel de controlar a água, sais minerais, a filtração, as impurezas que são geradas pelo metabolismo do fígado e de outros órgãos, vai ser também depurado pelos rins. Tem funções menos conhecidas, como produção de um hormônio chamado eritropoetina, que estimula a medula a produzir glóbulos vermelhos, por isso que renal crônico fica anêmico. O rim também converte a vitamina D que a gente toma, que compra na farmácia, na forma ativa, que é a forma que realmente atua nos ossos, e por aí vai. É um órgão com várias funções e que, quando perde essas funções, isso é o que nós chamamos de insuficiência renal. Atualmente, nós falamos em doença renal crônica. Perfeito. Antes da gente entrar, então, nesse momento e nessas questões a respeito de quando eles ficam doentinhos, a gente vai entender com a doutora Poliana, existe alguma diferença nas crianças dessa função dos rins? No caso das crianças, o rim ele vai atuar com muita importância no metabolismo das crianças. Então, o rim que funciona bem faz com que a criança ela cresça melhor, ela se desenvolva melhor, ela consiga ter a sua altura desejada, né? E ela consiga ter o seu desenvolvimento intelectual adequado. Então, a criança que tem problema renal, que tem disfunção renal, é uma criança que não ganha peso, é uma criança que não cresce e é uma criança que ela não se desenvolve nas suas competências, com os marcos da idade. Então, são crianças que acabam não cumprindo os marcos que os pais esperam tanto, como andar, falar, pode até ter dificuldade na escola durante o seu aprendizado. Então, o rim ele é de fundamental importância por atuar de forma tão marcante no metabolismo do corpo da criança. É um corpinho em desenvolvimento. Exatamente. Se eu tenho um órgão com uma função tão importante, como o doutor explicou para a gente, sobre essa limpeza, né, sobre tirar essas impurezas, obviamente vai interferir em diversas questões, principalmente nessa formação de outros órgãos que, né, dependendo da faixa etária que a criança for acometida, os problemas podem ser grandes também nesse desenvolvimento. Com certeza. Olha só, gente. Doutor, o senhor estava começando a contar para a gente a respeito das doenças renais crônicas. Queria uma explicação. Então, primeiro a definição. Doença renal crônica atualmente é definida como uma perda da capacidade filtrativa dos rins. Perguntam, do direito ou do esquerdo? É dos dois. A gente tem que pensar no rim como um órgão só que a natureza dividiu metade para um lado, metade para o outro. Mas todas as doenças chamadas sistêmicas acometem os dois rins de forma muito parecida, de forma praticamente igual.
Me deu um branquinho aqui, aí eu... Diabetes, hipertensão, Sim. são doenças que podem levar a Sim. problemas renais. Sim, aí assim, essas doenças sistêmicas, elas acometem os rins de forma similar. A mais prevalente é a hipertensão arterial, seguido pelo diabetes. Tá. Depois a gente tem a doença renal policística e também as nefrites. Vamos trazer uma telinha que vai nos ajudar com essas doenças que são, pessoal, as doenças mais comuns que acometem, infelizmente, a que estamos sujeitos, o nosso rim. Vamos dar uma olhadinha, diretor? Vamos lá, as principais doenças renais. Temos a hidronefrose, cálculo renal, cisto renal, insuficiência renal e doença policística renal. Isso. Explica pra gente, doutor, um pouquinho sobre cada uma dessas doenças e aí eu queria também entender de que forma que elas se manifestam, se elas podem se manifestar em crianças também. Até para eu responder essa pergunta, eu vou finalizar o meu raciocínio, que eu peguei o branco que tinha Por me favor. dado. Que a doença renal crônica, por definição, é uma queda da filtração abaixo de 60 ml por minuto, ou entre aspas, 60%, ou ainda ou a presença de uma lesão renal, de alguma alteração renal. O que vem a ser essa alteração? Qualquer uma dessas coisas que você colocou nessa tela. Entendi. A presença de cálculos renais de repetição, doença renal policística, a hipertensão e o diabetes provocam uma alteração chamada microalbuminúria, que é um tipo de proteína que o rim ele perde a capacidade de reter, ele vai ficando fenestrado, meio como se fosse uma peneira que vai perdendo essa albumina na urina, e isso é um marcador de lesão renal. Então, qualquer tipo de alteração renal que você tenha por um período de 3 meses ou mais, ou ainda essa queda da filtração renal abaixo de 60, isso, por definição, é doença renal crônica. Entendi. E todas essas questões que a gente trouxe aqui sobre cisto, o cálculo renal, né? Enfim, queria entender, as crianças podem ser acometidas também? Sim. A principal causa de doença renal crônica nas crianças são as malformações do trato urinário. Dentre elas, a mais comum que a gente ouve falar, que você já citou, é a hidronefrose. E o que é a hidronefrose? É a dilatação do rim. Então, qualquer grau de dilatação a gente chama de hidronefrose. E essa dilatação, ela pode ocorrer por diversas alterações na formação da criança, enquanto ela ainda é um embrião, enquanto ela ainda é um bebezinho dentro da barriga da mãe. Por alguma alteração genética, o aparelho urinário ele não se formou da forma como deveria. E aí alguma das conexões entre rim, ureter e bexiga, ou até mesmo na uretra, qualquer alteraçãozinha na sua formação pode levar o rim a ficar dilatado. Hoje, com o avanço da tecnologia, melhores aparelhos de ultrassom, melhores técnicos, né, melhores médicos, obstetras e radiologistas, a gente já consegue hoje ter diagnósticos cada vez mais precoces dessas malformações. Isso é muito importante, porque hoje a gente já tem procedimentos intraúteros que podem prevenir o acometimento do rim. E mesmo quando a criança nasce, ela já nasce orientada a procurar o nefropediatra, porque a maioria dessas malformações, Dani, elas não dão sintoma. Então, se a gente não sabe... doença silenciosa. Exatamente. A doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa. Quando a gente vai ver os sinais e sintomas, já pode ser um pouco tarde. Por isso, pessoal, é tão importante a gente saber que existem recursos e que existem formas, obviamente, da gente conseguir identificar e diagnosticar. Antes da gente adentrar um pouquinho mais nessa questão, temos já a pergunta da nossa audiência. Diretor, pergunta na tela. Vamos lá, pergunta da Keila Ariane. Keila, seja muito bem-vinda, Monte Belo, Minas Gerais, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. Quem toma, vamos lá, vamos tentar pronunciar essa palavra. Isotretinoína. Isso. Isotretinoína, muito obrigada, doutor. Que é indicada para o tratamento de formas graves de acne, principalmente para secar as espinhas, pode ter perigo de prejudicar o rim? Na verdade, não. Isso se aplica ao fígado. É uma droga que tem um potencial hepatotóxico. Não chega a ser uma droga proibitiva de altíssimo risco. A pessoa deve utilizar, confiar no médico, utilizar o medicamento na dose recomendada e periodicamente fazer um exame de função hepática, de enzimas hepáticas. Para acompanhar TGO, TGP, tá gama-GT. Mas em relação ao rim não tem problema.
Entendi. Quer complementar a resposta do doutor? Muitos adolescentes acabam usando, né, a isotretinoína como tratamento mesmo alternativo para acnes mais graves. Apesar de não ter o acometimento renal, a isotretinoína ela causa uma desidratação das mucosas. Então, o que a gente orienta bastante esses pacientes adolescentes, eles aumentarem o consumo de água. Olha que legal. Muito Isso interessante. é muito importante. Então, apesar dessa resposta do doutor, né, de você poder ficar tranquilo, obviamente, com relação ao seu rim e fazer um acompanhamento para você identificar qualquer alteração no seu fígado, que é o possível órgão a ser acometido, a dica da doutora é para que você aumente a sua ingestão de água ou fique mais atenta a isso, porque muitas vezes também, não, deixa para tomar água depois e tudo mais, então é bom redobrar os cuidados tomando esse medicamento. Vamos para a próxima perguntinha da nossa audiência, na tela. Vamos lá, pergunta da Vani Alves. Vani, seja muito bem-vinda à sua consulta. Vani também é a nossa seguidora lá no Instagram, bastante participativa. Um beijo para você, Vani. São Paulo, capital. Boa tarde, Dani Doutores. Minha satisfação é chegar este horário. Adoro, olha que bacana, que fofa. Fiz uma Hoje eu tô difícil para ler palavra complicada. Nefrectomia há 2 meses, metástase, porque não posso tomar antibiótico. Pergunta aí de Vani Alves, como que a gente consegue orientá-la? Não pode, de fato. Não, vamos lá. Primeiro, a nefrectomia é a retirada de um dos rins e ficou meio mal colocado essa questão da metástase, porque quando um câncer já é metastático, às vezes o tratamento não é exatamente a nefrectomia. Mas, enfim, eu estou entendendo que foi tirado um rim por conta de um câncer. O antibiótico não é contraindicado, não existe uma regra que você não possa consumir antibióticos, porque se você tiver uma infecção, essa infecção tem que ser tratada. O antibiótico tem riscos e benefícios, mas se o médico te indicar um antibiótico para tratar uma infecção, ele deve ser tomado. O que a gente recomenda, em alguns casos, dependendo da função renal residual, é uma correção de doses para não agredir tanto esse rim. Mas isso é um mito, não se deve recusar um antibiótico na vigência de uma infecção. Isso é muito importante deixar claro que aí realmente é indicado que você procure um médico, Vani, para que ele te oriente melhor, se você tiver com alguma questão aí que precise de um tratamento, alguma bactéria de fato, para que você tenha o tratamento que você precisa. Quer complementar a resposta? No caso da Vani, ela hoje vive com um rim só, né? Porque ela te retirou um rim. Mas o que eu queria deixar aqui de informação para vocês é que normalmente capaz, saudavelmente possível que uma criança ela cresça e se desenvolva apenas com um rim só. E isso também faz parte de algumas malformações do trato urinário, que a criança nasça com um rim. E ela seguindo os devidos cuidados, ela pode ter uma vida completamente saudável e normal. Então, apesar dela ter tido uma doença e ter perdido um dos rins, se preocupar com a questão do antibiótico, mas o outro rim espero que esteja bem saudável e que ela consiga aí se manter bem, porque nas crianças é comum a gente ver crianças que vivem de forma bem normal, frequentam a escola, brincam apenas com um rim só. E mesmo na fase adulta, é muito comum eu receber pacientes de primeira consulta que aos 40, 50 anos fizeram pela primeira vez na vida um ultrassom e descobriu, por acaso, que só tem um rim, para você ver o quão é benigna essa situação, né? Exatamente. Vani, muito obrigada, viu, por participar aqui da sua consulta. Um grande beijo para você. Temos mais perguntinha da nossa audiência, hoje ela está bastante participativa e a gente não gosta de deixar a pergunta sem resposta. Pergunta agora da Adriana, de Betim, Minas Gerais. Adriana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Quem tem infecção urinária de repetição pode ter problemas renais? É muito interessante essa pergunta aqui da Adriana, que abre um leque de oportunidades para a gente trabalhar aí essas questões do trato urinário. Vamos lá, começando pelo doutor. Sim, primeiro investigar a causa da infecção urinária de repetição, né? Se essa pessoa tem alguma imunodeficiência, se ela é diabética. Diabetes é um fator de risco para a doença renal crônica, mas as infecções de repetição em si, elas sim podem estar relacionadas à deterioração da função renal no longo prazo, especialmente naquelas pacientes que acabam tendo pielonefrites de repetição, que são as infecções mais graves que acabam, entre aspas, ali subindo para os rins. A bactéria acaba
progredindo ali pelo ureter, acaba chegando no rim e causando uma infecção muito grave. Isso, várias infecções com o passar do tempo, acaba levando a um processo de fibrose, de cicatrizações que vão culminar com falência renal, quando esses quadros são realmente muito graves e muito repetitivos, né? Quer complementar? Em criança, a gente costuma ver isso de forma mais frequente, né, Roberto? Crianças que têm muitas crianças infecções que são... urinárias de repetição. Principalmente pelo que eu falei, pelas malformações. Então, as malformações do trato urinário represam o xixi em alguns compartimentos, ou o xixi represado ali na bexiga, ou no rim. E bactéria ama xixi, porque xixi tem água. Ali dentro, no nosso xixi, comumente tem um pouquinho de açúcar, é quentinho e é escuro. É o espaço perfeito. Exatamente. Tudo que bactéria ama para se proliferar. Então, as crianças, elas costumam ter infecção urinária de repetição, ou porque elas têm alguma malformação do trato urinário que facilita esse xixi ser represado, ou se após o desfraude, elas desenvolveram hábitos não muito saudáveis para fazer xixi, como é o comportamento de ficar prendendo o xixi. Que é muito comum nas crianças. Eu vou brincar, daqui a pouco eu faço xixi. Exatamente. E aí leva, infelizmente, a esse quadro. É importante os papais, mamães ficarem muito atentos. Exatamente. E o risco da gente não saber se a criança tem uma malformação do trato urinário ou não, é toda vez que ela tem infecção, fazer o que o Dr. Roberto falou, esse processo de fibrose, de cicatriz renal. Porque a cicatriz é exatamente o que a palavra diz, é uma cicatriz, é um tecido que não vive mais, são células que morreram pela bactéria tem inflamado. Então, se a gente tem um rim com muitas cicatrizes, ao longo do tempo, é um rim que vai perdendo a sua vitalidade. Olha só, gente. Doutor, queria te fazer uma pergunta, porque tem muitas pessoas que têm essa infecção urinária de repetição e muitas vezes negligenciam. Não vou tomar medicamento agora, não vou buscar o meu ginecologista agora, enfim, e aí acaba virando a tal da pielonefrite, colocando os rins em risco. Esse é um comportamento bastante comum, não é, doutor? Tem até uns relatos recentes aí na mídia de modelos que foram parar na UTI porque já tinha uma condição de magreza extrema, porque é modelo, aquela coisa do corpo, né? E essa fragilidade física, somado a uma infecção urinária que não foi detectada como deveria, não foi tratada precocemente como deveria, acabaram virando um quadro de pielonefrite, que acabou virando um quadro de sepse, que levou para uma UTI. E, inclusive, uma teve uma amputação de membro, acho que por conta de droga vasoativa por período prolongado, e que acaba causando ali uma necrose, uma isquemia do pé, enfim. Você vê que uma pessoa que podia estar super bem... É uma infecção urinária. É uma infecção urinária. E assim, existe um preconceito. Tem muitos... enfim, eu não gosto de falar mal de colegas, mas tem muita gente com aquele culto à medicina alternativa. Não, os antibióticos estão atendendo ao interesse da indústria farmacêutica porque os médicos ganham e tal. E não tem jeito. A infecção se trata com antibiótico. Se for minha filha, minha mãe, minha esposa, eu vou tomar antibiótico. Portanto, Adriana, muito obrigada, viu, pela sua contribuição para o nosso bate-papo. Enriqueceu bastante, trouxemos, inclusive, esse tema à tona. Agora, não que coisas naturais não sejam positivas no sentido de prevenção, bons hábitos de vida, higiene. Tem alguns pequenos estudos com cranberry, né, como tratamento de prevenção de infecções, que é uma coisa controversa na literatura. Mas essa semana mesmo atendi uma paciente que me falou, eu tomo, para mim funciona. Sim. Eu tinha muitas, tomei e para mim resolveu. Então, não é que nós sejamos contra a natureza e as terapias complementares, mas elas não podem apenas ser utilizadas no tratamento de uma urgência como uma infecção Exato, ativa, no caso né? de ser de fato uma infecção, aí é preciso sim um antibiótico para responder de forma parruda. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Vamos lá, pergunta do Gilberto, de São Paulo. Gilberto, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde a todos. Doutores, quais são os sintomas que acendem o alerta para os problemas nos rins? Doutor.
Essa é uma excelente pergunta e eu responderia o seguinte: nenhum sintoma. A gente tem que focar na doença renal como uma doença silenciosa, né? Se a gente ficar esperando o sintoma aparecer, a gente vai perder 50% da função renal, vai se aproximar muito de uma falência renal com necessidade de hemodiálise, aguardando os sintomas. Então, por conta disso, até aproveitando aqui que é a Semana do Dia Mundial do Rim, e isso a SBN faz questão de ventilar para todo mundo, dose um exame de creatinina enquanto é tempo, faça um exame de urina, meça a sua pressão arterial. Agora, falando dos sintomas, aí sim, existem sintomas que indicam já uma doença renal que já até pode estar numa fase mais avançada, como retenção de líquido, uma hipertensão que surgiu subitamente, sangue na urina, urina espumosa, urina formando muita bolha, espuma, alterações de cor, mudança do padrão urinário, urinar mais de madrugada do que de dia, enfim, desconfortos, dores e anemia que a gente falou. Qualquer mudança de padrão na sua saúde como um todo, um mal-estar, qualquer coisa pode estar indicando um problema renal. E aí você deve consultar um nefrologista. E para você que está gostando aqui do nosso Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais a respeito da saúde dos rins. Até daqui a pouco. Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar nessa semana, gente, acontece o Dia Mundial do Rim. Nós estamos trazendo esse assunto à tona para a gente entender um pouco a importância desse órgão que é tão vital para o nosso corpo, gente. Estamos falando aqui sobre o que acontece quando esse órgão não vai bem, quais são os sintomas que a gente pode identificar, é claro, no nosso corpo, as formas de tratamento, e vamos falar também a respeito de prevenção. Caso você lembrou de alguém que precisa receber esse tipo de informação, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha ali o nosso link de transmissão para essa pessoa. Queremos que a nossa informação chegue até essa pessoa. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Foi marcada para você, aproveite, manda a sua dúvida, traz para a gente o seu relato. Hoje o público está bastante participativo, não deixa não, gente. Temos agora mais uns 20 e poucos minutinhos e o tempo passa voando. Então já passou uma pergunta pela sua cabeça? Entra lá no WhatsApp 0 operadora 11 3337 5886 que temos a maior disposição para te responder. Nossos doutores estão aqui. Para você que chegou agora, estamos com a doutora Poliana Pacheco, que é nefrologista pediátrica, e também com o doutor Roberto Galvão, que é médico nefrologista também. Eles estão aqui trazendo os desafios enfrentados em diversas idades com relação às doenças que podem acometer os nossos rins. E te lembro também que temos uma enquete para ser respondida por vocês, gente. Ela está acontecendo lá no nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá. Qual desses comportamentos que podem colocar a sua saúde renal em jogo você tem e precisa mudar? Você consome sal em excesso? A sua alternativa é a primeira. Não ingiro muita água. Uso medicamentos por conta. Ou então, se você é um pouco sedentário, a sua alternativa é a última. A gente vai debater aqui a importância das nossas atitudes para a gente cuidar um pouquinho mais dos nossos rins. Doutores, vamos lá. A gente estava falando, antes de entrar no intervalo, recebemos uma pergunta. Você trouxe aí a importância de fazer a dosagem de creatina, certo? De creatinina. Isso, de creatinina, para a gente identificar qualquer problema que venha cometer os nossos rins, correto? Queria entender, e para as crianças? Você comentou muito, doutora Poliana, a respeito dos problemas de malformação e tudo mais. Como que os papais e as mamães conseguem identificar nas crianças, uma vez que as questões de rins são muito silenciosas? Como a doença renal crônica ela é silenciosa, né? O Dr. Roberto, meu colega, já comentou, em crianças que a gente não tem nenhum outro diagnóstico de alteração no aparelho renal, a doença renal crônica ela pode se manifestar com aquela criança que não cresce, aquela criança que não vai bem na escola, aquela criança que não está ganhando peso. Às vezes a mãe leva a criança no pediatra porque a criança é a mais baixinha da turma.
ou tem uma anemia que o pediatra ele não consegue entender por que a criança ela não melhora daquela anemia, dando suplementos de ferro e outras vitaminas. Então, esses são os primeiros alertas de que uma dosagem de creatinina vai fazer a diferença na vida da criança e vai diagnosticar a alteração da função renal. Mas o ultrassom também ele traz muitas informações, o exame de urina também traz, a análise de urina é o espelho, né, do nosso funcionamento renal, então são exames complementares, mas nenhum deles exclui a dosagem da creatinina para a gente dizer que tem um mau funcionamento renal. Perfeito, então papais e mamães já sabem aí um pouco do caminho que vocês podem percorrer a fim de tentar entender o que pode estar cometendo ou não a sua criança. Queria falar um pouquinho agora a respeito da doação de rim, porque esse é o órgão, doutor, mais demandado na fila de transplantes. E aí eu queria entender o que existe por trás desse cenário. A gente está falando da demora de um diagnóstico, falta de tratamento, o que leva a essa necessidade e a essa fila tão grande? Eu costumo dizer que toda fila tem um começo, meio e um final. Então, assim, existe uma questão epidemiológica, nunca se fez tanto diagnóstico de doença renal crônica, de insuficiência renal com necessidade de hemodiálise. Se fala muito da fila do transplante, mas nesse momento tem gente internada em hospital público, numa fila aguardando a vaga para ter alta do hospital, para ir para a clínica de hemodiálise. Então tem um boom desse diagnóstico aí nos últimos anos. E eu falo muito disso porque se a gente... É importante a gente explicar também para quem está assistindo o que é esse procedimento de hemodiálise, quando ele é necessário. Sim, eu vou chegar lá. Tá. Então, assim, você tem muita gente entrando nessa fila, muita gente sem o diagnóstico, muita gente que acaba entrando, então a estatística acaba aumentando e, como eu falei, a fila tem um começo, meio e final, então mais gente para entrar na fila, você vai ter, a fila do transplante vai ser mais demorada. Né? A hemodiálise ela é um processo de filtração do sangue. A gente tem a diálise peritoneal, diálise é filtração. Diálise peritoneal, que é feita através do peritônio, que é uma membrana que reveste internamente as nossas vísceras, isso na pediatria é mais utilizado até do que nos adultos. E a hemodiálise é a filtração através do sangue. Esse sangue é retirado do nosso corpo através de um acesso vascular, né? Esse sangue ele circula nessa máquina e ao longo de algumas horas esse processo de filtração é encerrado, sendo que o paciente tem que fazer algumas vezes ao longo da semana, geralmente 3 vezes por semana. E é um tratamento de manutenção para aqueles pacientes que já adquiriram a falência renal, que já estão no último estágio da doença renal crônica. Aí eles precisam fazer toda essa limpeza de manutenção. É como se aquilo fosse o rim da pessoa até ela conseguir fazer o transplante. Agora, a fila ou lista de transplante, eu não trabalho diretamente em equipes de transplante, mas quem trabalha nisso fala em lista de transplante, porque existem vários grupos diferentes hoje, se tem o critério de compatibilidade genética. Então, você não tem ali uma fila única onde todos vão aguardar um determinado período. Você pode ter pessoas que acabaram de se matricular nessa lista e podem ser chamadas aleatoriamente em poucos meses e algumas que têm algum tipo mais difícil, alguma dificuldade maior, pode levar alguns anos. Então, esse é o cenário. Vou roubar aqui um pouquinho da fala do Dr. Roberto. Por favor. A hemodiálise e a diálise peritoneal, elas fazem parte do conjunto do tratamento da doença renal crônica. Então, a doença renal crônica é uma doença que ela pode avançar degraus. Eu costumo conversar assim com os meus pacientes. A gente vai subindo degraus na escada. E aí chega um momento que o tratamento com medicações, controle da nutrição, dos alimentos o tratamento também da anemia, do crescimento, da qualidade do nosso osso, chega um momento em que o rim ele não dá mais conta
de manter a pessoa saudável só com remédios. Então, a gente chega num degrau da escada em que o tratamento que a gente chama de tratamento conservador, ele não dá mais conta de dar uma qualidade de vida boa para aquele indivíduo, para o adulto, para o idoso ou para a criança. E aí a gente vem com os tratamentos alternativos da doença renal crônica, que é o tratamento de diálise ou o tratamento do transplante. É importante falar que o tratamento do transplante, ele é uma alternativa de tratamento, tanto como a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Ele faz parte. É o tratamento de escolha e excelência, porque a criança, o adulto, ganha um rim novo e é uma vida nova. Tem uma outra qualidade de vida, né? Diferente de quem depende da hemodiálise ou da diálise peritoneal. Mas é importante frisar que o transplante, ele é uma alternativa de tratamento também para esses casos. E como eu trabalho também com transplante, é importante falar para as pessoas o que o Dr. Roberto falou. A fila é grande porque, graças a Deus e a todo o nosso avanço e melhora cada vez mais do acesso às pessoas ao serviço de saúde, a gente faz mais diagnóstico. Ou seja, tem mais pessoas, a gente consegue detectar que existem mais pacientes com doenças renais. E a fila, ela é grande também, porque o nosso número de doações, ele não é tão alto para tirar essas pessoas da fila. O que a gente pode trazer de informação a fim de incentivar? Quais são os maiores medos que os possíveis doadores enfrentam na hora de decidir ou não por doar? E o que a gente pode trazer de informação a fim de mudar um pouquinho essa realidade? Existem dois tipos de doação. Existe a doação de uma pessoa viva pode doar o seu órgão, o seu rim, para o outro paciente, que a gente chama de doação doador vivo parentado. Hoje a gente institui que parentes até de 3º grau, frente à nossa legislação brasileira, que possa doar, tá? E existe a doação do doador, que a gente chama de doador falecido. Esse nome é um nome um pouco polêmico, né? Mas o que eu queria deixar registrado é que a gente chama de doador falecido porque as atividades cerebrais daquele doente não estão mais ativas. Então, é uma pessoa que está muito doente em UTI, o coração dela bate, o rim dela funciona, outros órgãos funcionam, mas o cérebro não funciona mais. Por isso que a gente chama de falecido. E existe um critério na nossa Constituição brasileira que determina se aquele paciente ele evoluiu com morte encefálica. Então, é feito todo um estudo criterioso de exames e avaliação de neurologistas que vão detectar que aquele paciente muito doente tem os seus outros órgãos em boas condições de vitalidade, que podem continuar funcionando em outro corpo, mas aquele doente, ele não vai acordar mais. Ele não vai ter suas atividades cerebrais funcionantes. Então, a gente determina que esse tipo de doação é a doação de doador falecido. É importante falar para as pessoas que esses doentes, eles não vão retomar a vida, mas que eles podem dar a vida a outras pessoas. Então, é importante a gente dizer que o nosso país, ele tem uma legislação muito séria com relação à doação. E não é permitido venda de órgãos aqui, isso é ilegal. E essa doação, ela é feita toda financiada pelo Sistema Único de Saúde, então é seguido de forma muito criteriosa. E as pessoas na fila, elas seguem também uma outra legislação. É preciso que o doente que está na fila do transplante, ele passe por algumas etapas. A primeira etapa é a compatibilidade de sangue, ou seja, você recebe um órgão de que o seu sangue é compatível. A sua carga genética precisa ser parecida, você tem que ter uma correspondência do código genético com doador e receptor. E é feito um teste em que a gente mistura um pouco o sangue do doador e o do receptor para que essa reação ela seja negativa, é o que a gente chama de prova cruzada negativa, né? Então, o órgão, o doador e o receptor, eles precisam passar por etapas.
né? E quem ganha o órgão, quem sobe na lista, existem alguns critérios que são abertos no país, médicos, por exemplo. Quem tem a carga genética mais parecida vai subindo na lista. Quem está mais tempo em tratamento de diálise vai ganhando pontos e subindo na lista. Então, às vezes, a gente vai olhar, nossa, eu tô às vezes, muitos pacientes que são doentes renais crônicos olham a sua posição na lista e falam assim, nossa, eu tô na posição 10.000, nunca vai chegar um órgão para mim. Às vezes não é. Às vezes vem uma oferta de um órgão para você e você passa por todas essas etapas e você vai ser o premiado. Olha só que bacana, gente. Saber de tudo isso, você sabia de todas essas informações? Foi muito bacana ter essa explicação sua, porque realmente são poucas as pessoas, eu acredito. É um pouco complexo, eu tentei traduzir aqui de uma forma mais fácil para tentar ser entendida. Até gostei, até como nefrologista adulta, até gostei dessa explicação, porque ela trabalha com transplante e eu confesso aqui que eu não trabalho com transplante, então gostei, muito boa. Obrigada. Bacana essa troca. Vamos de perguntinha da nossa audiência, que está cheio de perguntinha para a gente responder na nossa tela. Vamos lá, a pergunta é da Nilva, gente, de Goiânia. Nilva, seja muito bem-vinda à sua consulta, olha só. Boa tarde, parabéns pelo tema de hoje, olha que bacana. Quem já está com funcionamento de apenas 18% dos rins, é possível reversão? Não entendo, porque não dão um medicamento específico para controle, apenas acompanham a progressão. Já perdi um irmão com insuficiência renal e outro também com processo muito avançado de perda. Esse é um problema sério. Você tem aqui um caso de uma doença renal crônica, já num estágio 4, com 18% de função renal e tudo isso passa pela questão da prevenção. Em que momento foi detectada essa doença nesse estágio? Onde foi o ponto de começo e como que chegou até esses 18%? É difícil, muitas vezes, a gente opinar sem conhecer o caso com profundidade. Tem situações que a pessoa descobre esses 18%, mas pode ser uma doença que está em atividade. Vou dar um exemplo de uma doença autoimune como o lúpus. Eu já atendi paciente que estava nesse estágio 4, só que ela tinha uma atividade muito grande de doença. O lúpus tem um componente crônico, que digamos que é uma parte da doença que você não consegue curar e retroceder, mas você tem uma parte de atividade, de inflamação intensa, que você, com um tratamento específico daquela doença, consegue reverter. Mas tudo é questão de saber qual é a causa dessa doença dela, desses 18%, e o que dá para ser feito ainda. Essa é a questão. Muitas vezes, quando é um diabetes, por exemplo, uma doença que a gente sabe que tem um desfecho progressivo e irreversível, muitas vezes, infelizmente, você só tem mesmo acompanhamento e medicamentos para retardar essa progressão e não para recuperar. Eu retomo a imagem que eu costumo falar com meus pacientes, é a imagem da escada. O tratamento conservador, a gente sobe degraus nessa escada, né, até a gente chegar no momento em que precise, né, da terapia, do transplante ou dos tratamentos dialíticos, né? Esse estágio dela já está um pouco avançado, mas o que faz o paciente não subir os degraus, é justamente estar com o seu nefrologista, dar mão ao nefrologista, seguir as orientações, confiar, ter um tratamento de confiança, seguir as orientações. E se ele te prescreve um remédio, não ache que aquilo é bobagem. Então, cuidar da pressão, cuidar da glicemia, cuidar da alimentação, praticar atividade física quando possível, ir regularmente, coletar os exames. Muitos doentes vêm para a consulta e não coletam os exames. Ah, mas eu estou bem, eu não estou sentindo nada. A grande questão é essa, porque é silencioso. E é esse momento do tratamento conservador que a gente consegue intervir, dar remédios e não fazer com que o estágio fique tão avançado, como é o caso dela, já chegou ali perto dos 18%, porque em criança, a gente já considera tratar com tratamento de diálise ou transplante quando essa função está próximo dos 15%. Em adulto, é mais próximo dos 10%, mas em criança, a gente já vê que a criança ela não fica tão bem próximo dos 15%. Mas o que faz você não subir essa escada é você fazer um bom tratamento de medicações e frequentar as consultas e coletar os exames.
É claro que eu gosto do exemplo da escada, porque ele é mais didático. Então, o estágio 1 é um degrau, o outro degrau. Mas se a gente analisar o formato dessa escada, é muito parecido com uma curva de montanha-russa. Os primeiros degraus, o início da curva, o estágio 1, estágio 2, eu estou falando pelo tempo de evolução. Você, quando está no estágio 1, no estágio 2, você tem muitos meses, alguns anos para se prevenir. E quando você chega no estágio 3B, ali 3A para o 3B, já com 40%, 30% de função renal, essa parte da curva, ela começa a ficar exponencial, ela começa na verdade, a subir como se fosse uma curva de montanha-russa, aquela montanha, aquela parte que vai subir. Então, você tem um período muito curto. E o que muitos pacientes não entendem é que para o nefrologista é muito difícil você pegar um foguete que já está ali naquela fase de subir para tentar conter aquilo. Né? Essa é a grande... Por isso que a gente fala tanto em prevenção, em diagnóstico e tratamento precoce. Por falar em prevenção, eu vou chamar o resultado da nossa enquete para a gente trazer esse momento para o nosso bate-papo. Diretor, resultado na tela. Vamos lá, qual desses comportamentos que podem colocar a saúde renal em jogo você tem e precisa? 37% do doutor tá aqui, tinha certeza. Não ingiram muita água. Queria trazer aqui para o nosso bate-papo, não temos muito mais tempo. Temos aí 2 minutinhos, mas qual é o cálculo que a gente consegue fazer para entender o quanto de água que a gente precisa ingerir por dia? Temos isso porque é polêmico. Muitas pessoas falam diversas quantidades na internet e a gente fica na dúvida. Eu já quase apanhei em algumas entrevistas, porque eu falo assim, beber água é importante, mas eu sabia que ia dar esse resultado, porque esse tipo de resposta do senso comum do público é a grande prova que as pessoas não conhecem as fisiopatologias das doenças renais. Óbvio que tomar muita água é importante, óbvio que tomar muita água evita a formação de cálculo renal. Para ter uma saúde boa, você tem que se hidratar, isso é óbvio, mas... As pessoas focam que se tomar apenas água, não, eu sempre me hidratei bem e como que agora eu fui traído pelo destino e estou com insuficiência renal. Essa pessoa não dosou creatinina, ela não controlou a pressão arterial, ela não viu o exame de albumina urinária, ela não se ateve aos fatores de risco clássicos, história familiar de doença renal crônica e ela apenas achou que era só tomar muita água. Não combateu o sedentarismo. Na minha visão, é mais importante você praticar academia, perder peso, manter uma alimentação saudável e manter um peso ideal, fazer atividade física 5 vezes por semana, meia hora pelo menos, do que simplesmente ficar preocupado com uma garrafa de água. Claro que é importante, mas os bons hábitos de vida, para mim, eles vêm em primeiro lugar. São mais ainda determinantes. Agora, se quiser falar da quantidade de água... Os pais, né, no início, pais de primeira viagem gostam muito de saber, doutora, mas e aí, eu vou dar quanto de água? Existe um cálculo... É diferente. Existe um cálculo que a gente usa, que é de 30 a 50 ml por quilo de líquido de água. Mas 30 a 50 ml por quilo. É mais ou menos isso, né? Mas a gente está falando de água, não é o leite, não é o suco, não é a água que você prepara o alimento, é a água livre. Né? Igual essa que a gente está bebendo. E o interessante é que as pessoas ficam muito ligadas. Ai, qual número? Quanto que eu devo beber? Mas existe uma dica muito mais prática. É só você olhar a cor do seu xixi. Se o seu xixi estiver escuro, é porque seu corpo está precisando de mais água. Se ele estiver clarinho, com a cor semelhante à da água, tá ok, tá tudo bem. Então, às vezes, você não precisa de números se apegar a se eu bebi 2 litros, 3 litros. É só olhar a cor do seu xixi. A cor do xixi. A cor da urina, pessoal, é que vai ser determinante para você entender o quanto de água que você precisa ingerir. Quanto mais escuro, mais água você precisa. Se seu xixi já estiver clarinho, então você já passou. Já está tudo certo, é só manter. E não sentir sede, não esperar sentir sede. Para ingerir a água. A sede é um sinal de que você já está ali, o corpo já está pedindo, você não precisa deixar o seu corpo pedir, não. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Agradeço. Muito obrigada, pessoal. Para você que gostou aqui do nosso bate-papo, agradeço demais a nossa audiência, que foi muito participativa hoje. Adoramos quando vocês interagem com a gente, mandam perguntas. Estamos aqui para isso, é por vocês, viu? E aproveita, é claro, para deixar os contatos dos nossos doutores, doutora Poliana Pacheco. Ela deixa à sua disposição o Instagram, poli_nefropediatra, e-mail também está à sua disposição e o WhatsApp, 0 operadora 11 941 70 00
90. Dr. Roberto Galvão também está à sua disposição no YouTube, gente. Ele tem um canal muito bacana que chama Nefrologista. O Instagram dele, @nefrologista, super facinho. O WhatsApp também está à sua disposição. Muito obrigada, pessoal. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.